Eu sou Ana Paula Alves. E eu sou Marco Aurélio Santos. E hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro de 2016. Começa agora o Jornal com Ideias. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite, temos o encontro marcado. E você vai saber no Jornal com Ideias de hoje. Caso de autoritarismo por responsáveis pela Feirinha do Alto é denunciado. Teresópolis tem 12 focos de incêndio. Setembro Amarelo alerta para os problemas do suicídio. Mais de 23 vagas de emprego são abertas em Teresópolis. Veja também a previsão do tempo. E você pode participar do Jornal com Ideias mandando a sua sugestão de reportagem para o nosso e-mail jornalismo@teletv.com.br ou pelo WhatsApp 964131284. O Jornal com Ideias está no ar. Jornal com Ideias. Oferecimento Ética Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas, 178 Centro. Telefone 2643-1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Qualivita, muito mais que um salão de beleza, um espaço de bem-estar. Delfim Moreira, 509 Sobrado. Telefone 2643-2512. E começamos o nosso Jornal com Ideias, destacando as principais manchetes nacionais. Ana. Jornal Globo. Lava Jato. Lula era o comandante máximo do esquema de corrupção, diz Ministério Público Federal. Jornal O Dia, Paralimpíada, Brasil conquista medalha inédita no ciclismo de estrada. Jornal do Brasil, Lula diz que Lava Jato tenta desesperadamente atribuir imóvel a ele. Foco hoje, né? Todos os noticiários aí falando dessa questão da denúncia do Ministério Público Federal do Paraná, né? A denúncia feita com relação à participação de Lula no esquema de corrupção na presidência da República, em todos os níveis, infelizmente. As investigações, agora sim está denunciado, né? Ele faz parte do processo. Antigamente havia só um apontamento, agora ele está denunciado pelo Ministério Público Federal. É isso. O suicídio já é considerado o mal do século. Dentre os fatores relacionados ao ato está a depressão e problemas de fundo emocional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 90% dos casos é possível evitar o suicídio. Este mês, diversas cidades do país participam do Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização e prevenção. O objetivo é evitar que mais pessoas tirem a vida desta forma. Diversos monumentos no país receberam iluminação de cor amarela este mês. Isso acontece porque as cidades onde estão localizadas participam da campanha Setembro Amarelo. A iniciativa visa alertar o país para esta triste realidade. Centenas de pessoas tiram a vida e por diversas razões, na maioria das vezes por questões emocionais e depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 90% dos casos é possível evitar o suicídio. Para isso, a pessoa precisa de acompanhamento. A ajuda da família é fundamental. Iniciado no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo realizou as primeiras atividades em 2014, concentradas em Brasília. Em 2015, conseguiu maior expansão no país. No ano passado, foram feitas ações de rua, como caminhadas, passeios ciclísticos e abordagem em locais públicos em cidades. Este ano, a situação se repete. O suicídio já é visto como um problema de utilidade pública. De acordo com os números oficiais, 32 brasileiros morrem por dia desta forma. A taxa é superior às vítimas de AIDS e à maioria dos tipos de câncer. Trata-se de um mal silencioso e, geralmente, ninguém nota os indícios de uma possível morte futura. Para saber o que fazer para ajudar, é preciso atenção. Em Teresópolis, alguns casos foram registrados este ano. Em fevereiro, um cadáver foi encontrado na Torre do Vale da Lua. No local, a polícia identificou o homem como Moisés Gomes de Campos, de 51 anos. Ele era morador do loteamento Feu e trabalhava como motorista de van, fazendo a linha Teresópolis-Nova Friburgo. O corpo estava pendurado pelo pescoço e amarrado na torre por uma corda de varal.
Prevendo a morte, ele teria deixado um bilhete sinalizando onde estava. Mas não foi o único este ano. No país, vários casos são registrados. Em depoimento, uma mulher conta os motivos que a levaram a buscar a morte. Ela citou que o principal foi a depressão. Primeiro eu tentei me atirar da janela, segunda foi com sedativo, tomei todos os sedativos que eu tinha em casa, e a terceira foi tomando soda cáustica. O sintoma era uma dor muito grande, dor da alma mesmo, e foi por decorrência de estresse, da depressão. Essa psiquiatra publicou o diário do filho que cometeu suicídio em 2012 e luta para que o problema seja tratado como um caos na saúde pública. Ela cita que Setembro Amarelo deve ser visto como uma oportunidade para salvar vidas. Aqui no Brasil nós estamos no 3º ano de engajamento para o Setembro Amarelo, para que a gente possa passar informações, porque a informação é que muda o comportamento. Geralmente essas pessoas estão fazendo um quadro muito intenso de desânimo, de apatia, de mudança de comportamento, seja para um isolamento, seja para raiva. A dor pode ser controlada com um tratamento adequado. Fui internada numa clínica psiquiátrica, fiz o tratamento medicamentoso e terapêutico, que é o importante. Eu achava que eu tinha que sair da depressão sozinha, isso é uma mentira. Isso é um tabu que deve ser quebrado. No caso, a abordagem é uma abordagem médica que depende de um diagnóstico e depende de uma avaliação e de um tratamento. A gente inclui o tratamento medicamentoso feito por psiquiatras, né? A associação com a psicoterapia para a pessoa e também, às vezes, a abordagem com a família. Isso, o CVV, vamos lembrar também do CVV, né, que é uma instituição onde voluntários atuam, né, através do 141, as pessoas ligam e ali recebem um apoio, tudo totalmente sigiloso. Aquelas pessoas que precisam falar, precisam pôr para fora e não sabem como, existe essa instituição, que é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, você liga gratuitamente 141. As pessoas, Ana, às vezes que estão nessa situação, pedindo, às vezes, socorro, mas silenciosamente, né? Elas não têm, às vezes, como falar com a própria pessoa dentro de casa. Às vezes não há uma paciência e tal, e ela vai se isolando. Então é fundamental esse número 141 do CVV, né? É importantíssimo. E eu me lembro, Ana, quando eu fazia rádio à noite, a gente notava que muitas pessoas, né, ligavam para a rádio e queriam conversar, né? E justamente algumas delas fazendo quadro depressivo, né, por algum motivo, e às vezes não sabia identificar aquilo, procurava, né, as rádios à noite, uma conversa, um bate-papo. E eu me lembro bem que talvez aí no final da década de 90, início da década dos anos 2000, trabalhava numa emissora de rádio à noite e era muito comum, tinha uma pessoa que sempre ligava e a gente conseguiu identificar que era um quadro depressivo, né? E existe aquele tabu também de procurar um psiquiatra, vão achar que eu estou doido, e não é isso. O profissional, a doença, né, como a gente já está falando, não é um estado de espírito, a depressão não é estado de espírito, é uma doença física, né? É uma doença que precisa... Física e emocional, né? Você precisa de tratamento, de acompanhamento. Nós ouvimos ali, né, a paciente falando, né, que teve que ser internada e que teve que tomar remédio, né? Mas não é tomar remédio por conta própria, é procurar um profissional da área para que você seja orientado, né, para que o familiar seja orientado. As características, né, foram passadas para que a gente possa também identificar essa questão do isolamento, da pessoa muito quieta. Às vezes ela faz esse quadro mais silencioso, mas às vezes faz um quadro de revolta, de explosão. Isso tudo pode, né, ser aí sintomas de uma depressão que pode levar, infelizmente, a casos de suicídio. É isso. Né? Um alerta para esse assunto, né? Vamos que ficar atentos. No nosso país e no mundo, aliás. É verdade. Né? Bom, o corpo de uma pessoa não identificada foi encontrado em São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Rio, em estado avançado de decomposição. A informação é da Polícia Militar, que disse ter localizado o cadáver às margens do rio que corta a cidade, após informação de que um morador que avistou o corpo, após a informação de um morador que avistou esse corpo. O cadáver foi removido pelo Corpo de Bombeiros e o caso registrado na 110ª Delegacia de Polícia
em Teresópolis. O corpo deverá passar por exame de necrópsia para apontar a causa da morte. Pois é, então já que a pessoa não foi identificada, né, ela pode ter caído no rio em qualquer lugar, né, até mesmo aqui em Teresópolis. Então, se você tem alguém aí com caso de desaparecimento, é bom procurar a delegacia para saber aí, de repente, para fazer essa identificação, uma vez que até o fechamento dessa edição não havia informação de identificação desse corpo que foi encontrado lá em São José do Vale do Rio Preto, mas no rio, né, o rio que corta São José, sabemos que passa por Teresópolis, é o rio Paquequerre, que segue, vai serpenteando até chegar àquela localidade. Então, informações estão aí, qualquer informação, né, qualquer dúvida, procure a 110 DP para saber de mais informações e também até, de repente, procurar fazer a identificação desse corpo. Vamos a um breve intervalo comercial e já nós voltamos com o segundo bloco do Jornal com Ideias. Jornal com Ideias. Oferecimento Ética Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas, 178 Centro. Telefone 2643-1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Qualivita, muito mais que um salão de beleza, um espaço de bem-estar. Delfim Moreira, 509 Sobrado. Telefone 2643-2512. A Autoescola Comari tem orgulho de sua missão, mais do que habilitar motoristas, formar bons condutores preparados para todo tipo de trânsito. Aulas teóricas com os mais competentes instrutores, liderados por Celso Correia. Aulas práticas de acordo com sua necessidade. Autoescola Comari, quem escolhe tem a certeza de uma formação completa. Habilitação para carro, moto, ônibus e caminhão. Rua de Djalma Monteiro, 14 Várzea, em frente à antiga Telemar. Telefone 2742-9707. O que seria de você sem a capacidade de sonhar? O que seria de você sem a capacidade de sorrir? O que seria de você sem a capacidade de conquistar? O que seria de você? Reconstruir, recomeçar, recuperar. Recom Brasil. Mantendo a tradição de unir portugueses e brasileiros, a Casa de Portugal de Teresópolis oferece os mais diferentes atrativos aos seus associados e visitantes. A Casa de Portugal conta com amplo salão de festas e eventos, piscina aquecida, quadra poliesportiva, quadras de tênis e campo de futebol society com grama sintética. Os associados da Casa de Portugal contam também com internet Wi-Fi e site para o acompanhamento do dia a dia do clube, além da agenda cultural. E não para por aí. Churrasqueira, estacionamento, salão de jogos, restaurante aberto ao público, parque infantil e quadra de bocha. Venha para a Casa de Portugal e informe-se sobre aquisição de títulos. Casa de Portugal de Teresópolis, Avenida Lúcio Meira 850, na Várzea. Telefone 2742-1505. Funcionamento de terça a domingo. Supriservice Informática, a loja que você confia traz mais uma novidade para você. Tudo em 10 vezes sem juros, eu disse 10 vezes sem juros. Computadores, notebooks, monitores, impressoras, tablets e muito mais. Tudo em 10 vezes sem juros. Aproveite! Confiança e condições de pagamento você só encontra na Supriservice Informática. Venha nos fazer uma visita. Rua Emílio do Pulmã, 183, lojas B7 e B8. Telefone 36430800. Visite nosso site www.supri.net. Supriservice, a loja que você confia. Nas lojas Faxina já é primavera e com ofertas imperdíveis para você. Confira! Detergente IP 500ml, 1,49. Limpador Casa e Perfume de 1 litro, 4,89. Desinfetante barra 2 litros, 3,89. Papel toalha Social Clean, 2 rolos, 2,49. Sabonete Palmolive 90 gramas, 95 centavos. Papel higiênico Suleg com 16, 11,98. Lava-roupas Brilhante 3 litros, 15,98. Faxinas, sempre pensando em você. No centro, na Reta, em Albuquerque e também em Rio das Ostras.
Teresópolis Shopping, aberto de domingo a domingo com muito conforto e as melhores lojas no coração da cidade. O lugar ideal para suas compras e diversão. Grandes magazines e mais de 50 lojas com tudo que você precisa. 3 modernas salas de cinema, sendo uma 3D. E ainda a comodidade de um estacionamento com manobrista. Em breve, um shopping ainda maior e melhor. Aguarde a nossa 5ª expansão. Teresópolis Shopping, sempre uma novidade para você. Jornal com Ideias. Oferecimento Ética Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas, 178 Centro. Telefone 2643 1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Qualivita, muito mais que um salão de beleza, um espaço de bem-estar. Delfim Moreira, 509 Sobrado. Telefone 2643-2512. Estamos de volta. Eu e Ana, a gente estava conversando aqui no intervalo, né, no intervalo comercial, e a Ana chamou a atenção para um jornalista que se aprofundou nesse caso do suicídio, né? Nós estamos aí no mês de setembro, lembrado aí essa questão do suicídio. Há um trabalho de prevenção e nós temos um jornalista que está se aprofundando, dá palestras e tem, inclusive, livro escrito sobre o assunto, né, Ana? Isso, é o jornalista André Trigueiro. Ele tem toda uma pesquisa, né, sobre o suicídio. Ele há anos veio pesquisando esse fato, né, na nossa sociedade, e ele traz dados alarmantes. Ele traz dados, muitos dados assim são surpresa, né, para uma sociedade que não se fala em suicídio e que agora está começando. E ele diz que a prevenção é o melhor remédio. Lançou um livro onde se diz prevenir é o melhor remédio. O livro, inclusive, tem a sua renda de venda revertida para o CVV. E ele dá palestras, no Facebook ele aborda muito esse tema. Vale a pena para você que quer saber mais, tem algum problema na família, está precisando, né, dar uma força para alguém. Ele te traz caminhos, né? Ele te traz bastante informação a respeito do assunto da depressão. Enfim, a gente fica bem esclarecido sobre o tema. Só para as pessoas terem uma ideia, esse é um assunto, inclusive, que nós, né, de comunicação, as reportagens policiais normalmente não falam em suicídio. Né? Existia essa orientação, inclusive, dos redatores, dos chefes de redação, de não publicarem essas questões de suicídio. Mas a gente vai ter que tocar. A gente tem que tocar, porque virou um caso de calamidade pública. Exatamente, ele cita isso. Por causa dessa coisa de se esconder os dados, né, a coisa cresceu, é um volume muito grande, é um assunto seríssimo numa sociedade que está doente nesse sentido e que precisa realmente de uma campanha, precisa de um alerta, porque o número de suicídios no Brasil e no mundo, a gente não fala só de Brasil, é enorme, é muito grande. A gente pode relembrar um dos fatos, né, um dos casos que mais chamou a atenção, não tem um mês, o caso daquele cidadão na Barra da Tijuca que tirou a sua vida, sim, matou 2 filhos e a mulher. Né? Um caso de suicídio, um caso de homicídio com suicídio no desfecho aqui. Nós tivemos no interior do município também há cerca de 2 meses um caso de um rapaz que se envenenou, né? Também, e fato que nos chama a atenção, que esse caso da Barra da Tijuca e esse do interior, possivelmente ligados a problemas financeiros, né? Problemas financeiros. Então a gente tem que estar atento, inclusive, a esse grande mal, que é o problema, é um problema que todos nós sofremos, que é a falta de dinheiro, mas que algumas pessoas não conseguem superar, conviver com isso, lidar com isso, né? Porque tem gente que tem vergonha de ficar devendo, né? Realmente é muito difícil você encarar de repente um credor e não saber como fazer para resolver aquele problema. Muitas vezes o fator psicológico age nesse sentido, é onde entra o tratamento, onde entra todo o medicamento, enfim, é tudo muito linkado, né? É tudo muito conectado, todas as causas. O André Trigueiro, ele conseguiu abordar isso de forma muito clara e simples, porque a gente começa a ler e começa a entender. Então, vale muito a pena a leitura dos artigos que ele tem, as palestras que ele publica no Facebook dele, no blog dele também. É um assunto realmente assim, a gente precisa
ficar mais atento a isso, estar mais alerta para isso na nossa sociedade. Então é jornalista André Trigueiro, né? E o nome do livro, Prevenir é o Melhor Remédio. Isso. Seria aí o título. Então procura aí o tema se você de repente quer conhecer mais, ou de repente você tem alguém que você conheça que possa estar com um problema para você ajudar a identificar. E não se esqueça desse número, 141, que é o Centro de Convivência também, com pessoas Valorização da vida, né? O são CVV. especialistas, né, em ouvir e de repente auxiliar. São voluntários. Exatamente. Que tratam tudo com muito sigilo, mas voluntários treinados para essa audição específica nesses casos, né? Então é um trabalho muito bonito, é um trabalho árduo, não é fácil e que merece todo o nosso respeito, nossos parabéns, né? E que está aí, está firme e forte, ajudando um pouquinho a nossa sociedade, né? É isso aí. Bom, nós vamos falar agora dos destaques do nosso estado, Ana. Pois é, vamos falar do jornal O Globo. Pedofilia, testemunha que flagrou o coronel com criança de 2 anos, pede proteção. Jornal O Dia, tumulto assusta moradores e comerciantes de Copacabana. 40 menores foram apreendidos. Jornal do Brasil, Justiça nega parte de ação para garantir direitos de trabalhadores olímpicos. E continuando o nosso Jornal com Ideias, vamos falar agora de um caso, uma denúncia que envolve outras denúncias que estão acontecendo na feirinha de Teresópolis. Ah, vamos falar de venda de barraca? Não. Preste atenção do que se trata. A Feirinha do Alto é um dos principais atrativos turísticos da cidade. É considerada uma das maiores feiras de artesanato do estado, eu diria até do Brasil. Nos finais de semana, recebe um grande número de visitantes. Segundo quem atua no local, responsáveis estariam desrespeitando quem trabalha na limpeza e até mesmo expositores. A pessoa que fez a denúncia preferiu não se identificar, mas conversou com a equipe do Jornal com Ideias. Segundo o denunciante, representantes do governo municipal estariam agindo com autoritarismo e citou também o descaso para com os profissionais. E pelo que eu vejo, o coordenador ele não trata de modo digno os funcionários, né? Porque houve uma época, no começo, que os funcionários eles estavam tendo que varrer a feirinha com vassouras improvisadas de vassoura de bambu, né? Esses funcionários eles fabricavam essas vassouras de bambu, né? E eu via o esforço que os funcionários, que na verdade na época eram só 3, né? Mas 2 trabalhavam e um em folha trabalhava, mas não trabalhava, porque o coordenador deixava ele ir embora para casa por volta de 10h30, 11 horas da manhã. Esse terceiro funcionário sumia e só voltava às 5h30, quase 6 horas da tarde. E esse funcionário, ele é meu montador. Só que eu acho errado, eu achei muito errado a forma que trataram os outros 2 funcionários lá da feirinha por estar fazendo esse tipo de coisa com os funcionários. Só que eu vejo como que o coordenador trata com os funcionários, ele grita com os funcionários, ele agride os funcionários verbalmente falando, né? Esse é o meu ponto. Todo mundo tem que ganhar o seu pão de cada dia, mas também os funcionários têm o valor deles. Porque se não fosse pelos funcionários, aquela feirinha não estaria limpa. Há algum tempo atrás, não sei mais ou menos assim, mas tem menos de um mês, eu vi o secretário Marcão humilhando uma senhora que, se eu não me engano, eu acho que trabalha no pote, dizendo para ela que ela tinha que pegar o dinheiro que ela ganha da caixinha, né, e gastar com material de limpeza. E essa senhora, segundo
os funcionários me disseram lá, depois ela saiu em prantos, porque ele humilhou ela. Ele humilhou uma expositora chamada Mônica, né? Ele gritou com ela em plena praça de esportes, ele gritou com ela. O autoritarismo ainda acontece nesse momento. Na rede. Nós estamos no mês de setembro. Coordenador da feirinha naquela época, nesse momento, esse era o autoritarismo também Eliel. acontece. Você percebe Mas que hoje tem não sei, porque já me falaram que mudaram. esse desvio de conduta por... Bom, nós tivemos um probleminha aí no áudio, entrou a voz aí da nossa Carol, que fazia a entrevista, né, com essa pessoa, e ficou meio embolado. Mas vamos fazer, não é a primeira vez, né? Esse caso que está sendo denunciado, já tivemos o áudio de há algum tempo atrás, inclusive foi motivo de uma denúncia feita pela Rádio Teresópolis AM. Eu acho que está mais do que na hora da Justiça, do Ministério Público intervir na feirinha de Teresópolis, inclusive o Ministério Público Eleitoral, onde nós estamos recebendo denúncias de que funcionários da feirinha estariam recebendo a ordem de fazer campanha dentro da feirinha para candidatos ligados ao governo. Isso é muito sério, né? Essa denúncia que esse cidadão está passando, para protegê-lo, nós temos a identidade, é pessoa idônea, pessoa que nós temos contato, não é uma denúncia anônima que nós pegamos e responsavelmente colocamos no ar. É uma denúncia feita diretamente à nossa equipe de reportagem. Preservamos o nome dele e a voz original para que não sofra, porque é pessoa que convive lá na feirinha, apesar de serem aí 600 expositores, mais 600 auxiliares, mas as vozes são características. Eu só queria fazer uma correção que talvez na hora da denúncia ele falava ali sobre coordenador. Coordenador da feirinha é uma pessoa que a gente conhece, que é o Eliel Maurati, né? Já há algum tempo, ele é fiscal lá há muitos anos, né? E passou nos últimos governos a coordenador da feirinha e foi mantido como coordenador na atual administração. É uma pessoa séria, uma pessoa serena, que eu nunca vi judiando de ninguém. E essa denúncia fala do coordenador. Depois ele fala do secretário. O secretário, nós já presenciamos algumas ações do secretário, né? Não só aqui, mas também na própria secretaria dele, onde uma mulher alega, né? Denunciou, inclusive, um caso de agressão. Então também tem que ser visto, porque se a pessoa não tem condições de tratar com o público, não tem que estar representando uma secretaria, não tem que estar recebendo dinheiro público para maltratar uma pessoa, né, um cidadão que depende desses serviços públicos, e muito menos um funcionário, né, da prefeitura. Nós já recebemos nos últimos dias denúncia de caso de cobrança de acesso ao banheiro da rodoviária, e que esse dinheiro que estaria sendo arrecadado seria para comprar material de limpeza. Está errado, né? A prefeitura, se quiser cobrar lá, vai ter que fazer um processo licitatório, ou então tem que ter uma lei específica para a cobrança da utilização daquele espaço. A feirinha é a mesma coisa. A menina que estava trabalhando lá no banheiro, inclusive uma delas até saiu de lá porque se sentiu, né, acuada, e ela estava sendo obrigada, que eles fazem lá uma caixinha. Eu até não concordo muito com esse negócio de caixinha, né, em serviço público. Eu sinceramente acho que o cidadão tem o direito de receber aquele serviço sem ser cobrado, ou se for cobrado, que isso seja feito de forma oficial. Esse negócio de caixinha não é muito legal. Agora, a partir do momento que um funcionário tem a sua caixinha, ele é obrigado a investir a caixinha dele para poder cobrir uma deficiência que é do poder público, não pode ser. Então, está mais do que na hora de uma intervenção naquela feirinha, para se passar a limpo aquela feirinha. Por muitos anos a gente recebe denúncia de que a feirinha ela é usada eleitoralmente, ela é usada para benefício próprio, inclusive de alguns funcionários de carreira que já estiveram lá enquanto coordenadores. A feirinha é um patrimônio de Teresópolis, é um patrimônio turístico, e isso começa a se refletir na visitação. As pessoas que chegam na feirinha começam a presenciar esse tipo de atitude, né? Esse tipo de
de maltrato com o funcionário e até com o expositor, ele começa a querer não voltar mais aqui. Então a gente precisa, aquela feira precisa ser tratada de forma diferente. E as denúncias são cada vez mais frequentes de que reuniões estariam acontecendo e que pessoas ligadas ao governo, que não seria o coordenador, né, ligadas ao governo, estariam lá pressionando funcionários para que pedissem votos para candidatos ligados ao governo. Então, é uma denúncia séria e que precisa ser apurada pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral e pelo próprio Judiciário de nossa cidade. E essa denúncia não chegou formalmente no Judiciário, não chegou no Ministério Público, então a gente tem que fazer chegar. Tem que fazer chegar. Bom, é isso, nós entramos em contato, né, Marcos, com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Teresópolis para dar o direito de resposta. E até o fechamento desta edição não havia se posicionado sobre esse assunto. É isso, como tem acontecido sempre, como é a obrigação de quem trabalha com informação, com jornalismo, de ouvir as partes. Então, nosso departamento de jornalismo entrou em contato por e-mail, porque só atendem por e-mail, por telefone também não respondem, né? Entrou em contato, fez os questionamentos para que a assessoria de comunicação procurasse a quem de direito, se é o secretário responsável pela feirinha, se é o prefeito, se é o próprio assessor de comunicação, para que respondesse aos questionamentos. E até o fechamento dessa edição, você sabe que todos os dias estamos ao vivo, às 8h30 da noite, até o fechamento dessa edição, não haviam, né, a assessoria não havia respondido os nossos questionamentos, né, dizendo que sim ou que não, ou que iriam apurar a situação. No Jornal com Ideias você fica sabendo agora a previsão do tempo para a quinta-feira. De acordo com o Instituto Climatempo, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde. A temperatura mínima deve ser de 17 e a máxima de 26 graus. Vamos a mais um intervalo e já nós voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Jornal com Ideias. Jornal com Ideias. Oferecimento Ética Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas, 178 Centro. Telefone 2643 1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Qualivita, muito mais que um salão de beleza, um espaço de bem-estar. Delfim Moreira, 509 Sobrado. Telefone 2643-2512. Seu carro é o veículo de transporte da sua família e precisa estar sempre em boas condições para não colocar em risco seu bem mais precioso. Por isso, a Mecânica Ventura Car mantém profissionais preparados para oferecer garantia nos serviços executados. Seção de peças com ótimos preços e ampla linha de reposição de qualquer marca e também com equipamentos de última geração para diagnóstico e reparos em todos os sistemas de seu carro. Ventura Car, sempre esperando você. Rua Tenente Luiz Meirelles, 522 Várzea. Telefone 2642-2478. Ventura Car, há mais de 5 anos no mercado. Comer bem tem nome e endereço. Restaurante do Gil, sempre uma escolha de qualidade em comida caseira. Ótimos preços, extensa variedade de pratos frios e quentes, funcionando de segunda a sábado, de 11 da manhã à meia-noite. Trabalhamos com reservas para grupos de todo o estado. Faça sua reserva no 2642-8180. Parece a sua casa, mas é o restaurante do Gil. Marcão Materiais de Construção. Aqui você encontra a maior variedade de pisos e acabamentos. Trabalhamos com material elétrico e hidráulico, cimento, tijolo, brita e vergalhão. Conheça nossas esquadrias de alumínio e madeira. Tintas das melhores marcas. Telhas, lustres, cubas, ferragens e geradores. Marcão Materiais de Construção. Estrada Teresópolis-Friburgo, quilômetro 28. Bom Sucesso. A arte de construir começa por aqui.
Esqueceu de colocar algo na mala? Precisa enviar alguma coisa para um amigo? Encomendas para levar ou buscar? Quando isto acontecer com você, conte com a VT Express. Sua encomenda segura em dezenas de cidades, nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. VT Express, sua encomenda, nosso compromisso. É fácil, é rápido, é seguro. Consulte o nosso site ou ligue 21 2742 2464. Jornal com Ideias. Oferecimento Ética Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas, 178 Centro. Telefone 2643 1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Qualivita, muito mais que um salão de beleza, um espaço de bem-estar. Delfim Moreira, 509 Sobrado. Telefone 2643-2512. De volta então com o terceiro e último bloco do Jornal com Ideias. E nesta quarta-feira um incêndio em vegetação foi avistado por moradores da nossa cidade. O local afetado é conhecido como Morro dos Cavalos, no bairro de São Pedro. Outros locais também foram afetados. Ao longo deste dia, as chamas podiam ser vistas de longe. Segundo o sargento Araújo, do 16º Grupamento do Corpo de Bombeiros, ao todo, até o momento, são 12 focos de incêndio na cidade que ainda não foram controlados. Os bombeiros estão nos locais, porém, como são de difícil acesso, seguem fazendo o trabalho de prevenção das casas que ficam nas proximidades. É importante ressaltar que, em determinada época do ano, incêndios são comuns, daí a necessidade de prevenção. De acordo com pesquisa, cerca de 99% dos focos são provocados por causa de alguma ação humana. Portanto, queimadas, mesmo que no quintal de casa, devem ser evitadas. Caso algum morador aviste alguma situação que coloque em risco o meio ambiente, pode fazer a denúncia ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193. E 2 homens ficaram perdidos por aproximadamente 16 horas em uma trilha que dá acesso à Pedra do Elefante, dentro do Parque Estadual dos Três Picos, no trecho de Teresópolis. Segundo informações, eles são moradores da cidade. A trilha em questão é considerada moderada e tem sinalização por toda a sua extensão. De acordo com o gestor da unidade de conservação, Ricardo Raposo, foram os próprios homens que acionaram o Corpo de Bombeiros e informaram que estavam perdidos. A equipe contou com a ajuda dos guias do Parque Nacional Serra dos Órgãos, o Parnaso, e também dos Três Picos, que também entraram na mata para ajudar aí nas buscas e encontrá-los. Com 65 mil hectares, o Parque Estadual dos Três Picos foi criado em 2002 e abrange áreas de Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim. Seus objetivos são assegurar a preservação de remanescentes da Mata Atlântica e de espécies da fauna e flora nativas, além de proteger importantes recursos hídricos. O parque é um polo de ecoturismo das serras cariocas e de toda a região serrana. Recentemente, o local formou guias para auxiliar os visitantes. A dupla citada estava sozinha na mata. E a curiosidade aí sobre a dupla, porque dos envolvidos é meu primo, né? E a família ficou sabendo via WhatsApp, né? Durante o dia de hoje, inclusive o pessoal, né, querendo saber como é que estava o estado de saúde do Adriano, se estava tudo bem. Aí o irmão dele disse que estava um pouquinho arranhado, mas que estava tudo certo com ele. Então, fora o susto também, né? Levou um susto grande aí, 16 horas da mata, perdido, andando ali em círculos, né? Dá um desespero. Então fica realmente muito complicado. Adriano, um abraço para você. Adriano, que é garçom conhecido aqui de nossa cidade, foi querer dar uma de aventureiro, né? E acabou se perdendo. Então é bom até chamar a atenção, né? Porque se você não conhece, mesmo as trilhas sinalizadas, Ana, né? Às vezes a gente se confunde, porque é tudo muito igual dentro da mata.
E aí, num descuido, a gente pode se perder. Então, é bom, quando você vá, né, se você for visitar, não deve deixar de visitar, nós temos aí lugares belíssimos, mas primeiro deixar avisado, né, em alguns pontos, né, dependendo se for Parque Nacional, por exemplo, você tem que se identificar, o Parque Natural Montanhas de Teresópolis, que é um parque municipal, agora o Parque dos Três Picos, nós temos uma sede lá, pertinho do Vale da Revolta, então é sempre bom deixar informado, avisar alguém, né, porque nesse caso, por sorte, né, eles conseguiram avisar com recursos próprios, às vezes por conta do celular, aquela coisa. Tinha sinal, né? Que bom, né? Conseguiram o sinal e a bateria segurou. Também, né? Então, dessa vez eles conseguiram. Mas e se não tivesse esse equipamento, se a bateria não tivesse durado? Normalmente a gente, quando sai para uma caminhada dessa, a gente às vezes nem leva o celular, né? Vai para curtir a natureza e tal. Então, é muito importante que você tome algumas precauções para evitar esse tipo de transtorno. Geralmente as equipes desses locais, elas já trabalham com uma margem de tempo, né? Exatamente. Porque se você não voltar até determinado tempo, já fica meio que um alerta para a questão. Podem estar perdidos, já começa aquele estado de alerta. Exatamente. Então é tudo para a sua segurança. Vamos fazer sim, visitar sim os parques, curtir a natureza da nossa cidade, mas com segurança. Exatamente. Bem, e das 50 cidades mais populosas do país, apenas 2 delas são administradas por mulheres. Este ano, por causa das eleições, há alguma expectativa de que a situação possa mudar. O Tribunal Superior Eleitoral indicam que a política continua a ser uma espécie de clube do Bolinha. Todas as capitais brasileiras são governadas por homens. A única exceção fica com Boa Vista, capital de Roraima. Das 50 cidades mais populosas do país, apenas 2 são governadas por mulheres. Para quem começou a votar apenas em 1932, a participação política feminina vem sendo conquistada a passos lentos. Sejam ocupando cargo como prefeita, seja ocupando cargos lá no Senado, seja ocupando nas câmaras estaduais, na Câmara Federal, de modo que esses espaços estão sendo ocupados de forma tímida, de forma lenta, mas está tendo sim um certo avanço. No Maranhão, o eleitorado feminino é a maioria, 52%, mas a representação política continua inexpressiva. Para o cargo de prefeito, são 9 concorrentes, entre os quais 3 mulheres. A integrante da Comissão de Justiça e Paz diz que os números nem sempre refletem a realidade. Será que o pouco das mulheres que estão eleitas no Senado e na Câmara Federal é por conta da lei de cotas? Foi realmente uma luta para a participação da mulher na política ou é simplesmente cumprir uma legislação que está aí? Nestas eleições, o foco das campanhas será o eleitorado feminino e terá como maior desafio combater o machismo e a predominância masculina no poder. É uma política de conscientização que nós, inclusive, da Comissão da Mulher e da Advogada, temos trabalhado bastante, o empoderamento feminino, a valorização da mulher em todas as áreas, em todos os aspectos, na política, na vida pessoal, no mercado de trabalho, tudo isso influencia. Aí, as mulheres têm que se apresentar mais, Ana. Tem, né? Sim. Não somos maioria? Pois é, e para você ter uma ideia, a gente está falando ali de cargos de prefeito, né? Mas vamos ao cargo de vereador. Em Teresópolis são 230 candidatos ao cargo de vereador. 30% desses, né, dessas vagas deveriam ser ocupadas por mulheres. Nós temos legalmente que cumprir essa cota de 30%, que não é para mulher, é para cada gênero, né? Pode ser 70 mulher e 30 homem no mínimo. Né, mas normalmente não se chega a esse percentual. E as mulheres que hoje você vê na rua, que são candidatos, que são 30%, seria de 230 candidatos, né? Nós teremos aí 60 e poucas candidatas, na verdade. Mas a gente vê militando mesmo, pedindo voto, 4 ou 5. Né? Colocando a cara mesmo, né? Exatamente. Então é preciso que isso mude, né? Que a mulher esteja mais presente exercitando aí essa possibilidade, né, esse direito de estar mais próximo aí do poder, auxiliando.
Não adianta a gente ficar em casa reclamando, dizendo que as coisas são ruins. A gente precisa se apresentar também para tentar resolver. E a mulher é altamente capaz, né? Até porque é multifunção, né? Mulher é multifunção. Tripla jornada. O homem normalmente, é igual a palestra que eu vi esses dias. O homem é uma caixinha só, né? Ele tem ali na cabeça dele só uma caixinha, né? Ele só faz uma coisa de cada vez. A mulher não, faz tudo de uma vez só. Aliás, o homem tem várias caixinhas, ele só mexe numa de cada vez. A mulher não, só tem uma com tudo dentro. Então ela faz tudo ao mesmo tempo. Então precisa se apresentar na política aí para a gente, talvez, quem sabe, melhorar esse quadro Brasil afora, né? Que nós percebemos aí que está difícil, né? Fazer uma parceria boa, né? Exatamente. Bom, o posto do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, em Teresópolis, está com 23 vagas disponíveis para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Confira as oportunidades. Confira as vagas disponíveis no Cine Teresópolis. Uma vaga para auxiliar administrativo, uma vaga para auxiliar de pizzaiolo, uma vaga para atendente, balconista, uma vaga para auxiliar de serviços gerais, 4 vagas para carregador de caminhão, uma vaga para empregado doméstico, uma vaga para motorista de caminhão, 2 vagas para cozinheiro, uma vaga para garçom, uma vaga para operador de vendas, uma vaga para recepcionista, uma vaga para pizzaiolo, uma vaga para soldador, uma vaga para vendedor e 5 vagas para servente de obras. Os interessados devem ir até o local, que funciona no Centro Administrativo Municipal Manuel Machado de Freitas, na Avenida Lúcio Meira, 275, na Várzea. Fica no antigo fórum. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Então, mais algumas oportunidades para quem precisa ingressar no mercado de trabalho. Lembrando que o Cine é o Sistema Nacional de Empregos, é uma iniciativa do governo federal, governo estadual, com a parceria do governo municipal. Não é isso? Então você vai lá, se inscreve, coloca seu nome, as empresas precisam, vão lá e disponibilizam as vagas. Agora, hoje inclusive eu tive uma pessoa que disse que não está tendo feedback por parte da Secretaria de Trabalho. Ela deixa o nome, mas nunca foi contactada para uma possível vaga. E esperamos que a triagem, quem faça a triagem, seja a empresa e não o Sistema Nacional de Empregos, né? Não a Secretaria de Trabalho e Emprego, que é ligada aí à Prefeitura de Teresópolis. Tomara que esse trabalho seja simplesmente o link entre empresa e funcionário, que a triagem não seja feita pelo Sistema Nacional de Emprego, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, né? Para que não haja nenhuma suspeição sobre privilégio para A ou B. Esperamos que assim seja. Nós vamos fazer uma matéria mais aprofundada também para saber como é que funciona essa questão do Cine em Teresópolis, junto da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. Vamos encerrar o nosso Jornal com Ideias? Está na hora, né? É isso aí. Lembrando que de segunda a sexta-feira estamos ao vivo às 8h30 da noite, com reprises de terça a sábado, meia-noite e meia, 6h15 da manhã e também a 1h da tarde. Amanhã às 8h30 nos encontramos ao vivo aqui no Jornal com Ideias. Até lá. Até lá. Jornal com Ideias. Oferecimento Ética Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas, 178 Centro. Telefone 2643-1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Qualivita, muito mais que um salão de beleza, um espaço de bem-estar. Delfim Moreira, 509 Sobrado. Telefone 2643-2512.